Ora, e hoje o destaque vai, obviamente, para um evento muito esperado desde há já algum tempo, que é a reunião do Banco Central Inglês, que acabou por nos trazer muita volatilidade no mercado, acabou por nos trazer algumas surpresas também, já vamos ver daqui a pouco. E, portanto, eu diria que esta semana acaba por ser marcada por dois grandes acontecimentos. É esta tão aguardada reunião do Banco Central Inglês e o facto de vermos os índices com toda esta força, a dispararem desta maneira, impulsionados por alguns fenómenos que derivam do apetite pelo risco que neste momento está a existir no mercado. Ou seja, vimos um exemplo disso é, por exemplo, vimos no início da semana no Japão a serem introduzidas medidas de estímulo muito agressivas à economia, o que acabou por trazer, obviamente, um mercado a ficar bastante reanimado, a vermos, por exemplo, o iene com isso a desvalorizar bastante, e portanto tudo isso acaba por nos levar a um forte apetite pelo risco a ser gerado, e vimos, por exemplo, os índices norte-americanos esta semana, alguns índices norte-americanos a fazerem máximos históricos. É o caso do SP500, que nós daqui a pouco já o vamos ver. Mas falando então aqui um bocadinho daquilo que foi o grande destaque do dia de hoje, que foi a reunião do Banco Central Inglês, nós vimos, se calhar, uma decisão um bocado surpreendente, quando todo o mercado esperava por um corte de taxa de juros, portanto, dos 0,5% para os 0,25%, e não nos podemos esquecer que a economia inglesa acaba por ter sido altamente prejudicada pela questão do Brexit, portanto, onde vimos a moeda a desvalorizar com muita força, a desvalorizar mais de 10%, com isso a ser afetada a inflação, muito provavelmente a ser afetado o crescimento, também provavelmente o desemprego também a poder depois disso ser afetado, e portanto há que ter um banco central que consiga interferir na economia e consiga ajustar novamente todos estes indicadores. E quando todo o mercado esperava que houvesse este corte de taxa de juros, ou seja, que inclusivamente acabássemos por ter uma moeda britânica, um GBP, a desvalorizar ainda mais, aconteceu o contrário. Portanto, vimos o Banco Central Inglês a manter as taxas de juros inalteradas. Eu confesso que não era obviamente de surpreender esta decisão. Eu acredito que acaba por ser a decisão mais sensata por parte até do Banco Central Inglês, porque se formos a ver, é uma reunião esta que afeta, ou seja, a base desta reunião são indicadores prévios ao Brexit. E, portanto, aquilo que o Banco Central Inglês disse foi, muito claramente, que, embora não tenha existido agora o corte de taxa de juros, e aliás, se formos a ver as votações, em 9 votos dos 9 membros do Comitê de Política Monetária, apenas um votou a favor da descida de taxas de juros. E aquilo que basicamente veio escrito nas minutas do Banco Central é que, embora não tenha existido agora este corte de taxa de juros, é muito provável que na próxima reunião possa existir, dependendo dos indicadores que saírem. E nós já acabamos por, neste momento, esperar por indicadores que sejam prejudiciais, indicadores que sejam piores do que este último mês. O que é normal, porque se vimos, portanto, viemos agora da questão do Brexit, é normal que estes primeiros dados que agora tenhamos acabem por ser piores do que eram o anterior. E vai ser, por exemplo, interessante perceber de que forma é que esta queda da moeda acaba por vir a prejudicar a taxa de inflação. E claro que é sobre isso é que o Banco Central Inglês terá de atuar, até porque os mandatos do Banco Central Inglês são, neste caso, a inflação e o crescimento. Ao contrário de alguns outros bancos centrais, os mandatos, aquilo que são as ou seja, aquilo em que se deve focar o trabalho do Banco Central é em controlar a inflação e o crescimento.
e vai ser muito interessante percebermos de que forma é que a inflação será afetada. Eu acredito que seja claramente afetada, porque é normal, com esta desvalorização brutal da moeda, é normal que a inflação acabe também por cair. Portanto, agora vamos ver que medidas é que poderão ser tomadas por parte do Banco Central neste próximo mês. Bom, mas a verdade é que acabámos então por ter uma Libra. Eu vou começar aqui já por falar da Libra. Portanto, acabámos por ver uma Libra com isto a valorizar bastante, o que é normal, porque já seria de esperar. Portanto, não tivemos corte de taxa de juros conforme o mercado esperava. Curiosamente, aqui se formos ver a 4 horas, estamos a formar uma espécie de head and shoulder, ou seja, fizemos aqui um mínimo, fizemos um mínimo maior, ou seja, menor neste caso. Depois subimos, fizemos um outro mínimo e estamos a tentar quebrar aqui uma zona de resistência importante. Portanto, reparem que nós no primeiro movimento que tivemos aqui um movimento muito impulsivo, reparem. Aliás, podemos mesmo ver aqui a 5 minutos. Portanto, movimento impulsivo muito agressivo. Reparem, foi um movimento de quase 300 pips. Correção, reparem até onde? Precisamente aqui nos 61.8. Aguentámos muitíssimo bem. Falhámos em não fazer aqui o novo máximo maior. Mas estamos agora a lateralizar, havendo aqui alguma perspectiva do novo máximo poder ser feito. Porquê é que este máximo ainda não foi feito? Não foi feito porque, basicamente, não conseguimos ainda quebrar esta resistência descendente. E aqui é preciso ter noção de uma coisa, que é perceber que o primeiro impacto desta decisão é óbvio que nos leva a ter uma moeda mais forte, portanto, uma libra mais forte, mas aquilo que o Banco Central disse foi que é quase certo que no próximo mês vai haver um corte de taxa de juros, ou um aumento das medidas de estímulo. E por isso é normal este primeiro movimento aqui em alta. Não quebramos esta zona aqui também de resistência. Da zona dos 1,35 era uma zona muito importante, uma zona nuclear, esta zona dos 1,35 não conseguiu ser quebrada. E portanto, aquilo que eu acredito que venha a acontecer é um primeiro alívio do mercado devido a este não já corte de taxa de juros. Portanto, acredito que o mercado vá aliviar ligeiramente, talvez até aqui mesmo à zona dos 1,35, que é uma grande resistência. Mas depois vamos começar a ver um normal desconto por parte do mercado daquilo que será então a próxima decisão do Banco Central. E, portanto, seria depois disso uma continuação das fortes quedas, derivada então desta expectativa de redução de taxa de juros já no próximo mês. Portanto, há que ver esta Libra desta forma, e quando eu falo da Libra dólar, falo basicamente de todas as outras Libras. Há pouco perguntava-me aqui em relação à Libra ao Euro Libra, se fazia sentido para já entrar numa venda. Há que perceber que estas subidas para já são apenas corretivas de toda aquela queda. E, portanto, que tendo em conta que aquilo que é a política monetária de Inglaterra, que é o corte de taxa de juros, é normal que ela venha a continuar a desvalorizar. Portanto, vejam os longos, as entradas longas, meramente como pequenas posições de scalping, e, por exemplo, hoje acabou por ser interessante essas entradas longas. Aliás, se nós olharmos mesmo aqui para o gráfico a 4 horas, nós vemos aqui umas constantes velas verdes. Portanto, velas verdes que nos levam a pensar numa continuação calma das subidas. Mas é uma subida que, obviamente, acaba por não ser totalmente sustentada e vamos ver o mercado a começar a descontar esse possível corte de taxa de juros. Até porque daqui a pouco vão começar a existir novos comentários. Vamos ver, provavelmente, membros do Banco Central Inglês a falar e, portanto, a começarem já a preparar o mercado para esse corte de taxa de juros. Portanto, muita atenção. É muito provável que no curto prazo possa existir uma valorização da Libra, mas no médio e longo prazo será para continuar a desvalorizar. E nós tínhamos aqui um trade muito interessante, aliás, 2 trades muito interessantes que tínhamos sugerido durante esta semana. Um deles era as entradas longas na Libra NZD, portanto, meramente um movimento corretivo por parte das Libras, que está a conseguir ser dada então uma continuidade desse movimento. E depois era também o NZDK. Portanto, aqui, como podem ver, a análise que tínhamos feito aqui ao Libra NZD era precisamente aqui nesta perspectiva dele aqui poder eventualmente ganhar alguma força ascendente,
mas sendo que este é um movimento meramente corretivo, no fundo é igual aqui à situação da Libra-Dólar. Por muito que agora possamos subir, é uma subida meramente corretiva para depois cairmos. Portanto, aqui conseguimos ter esta subida, uma subida muito agressiva, aqui estamos a apanhar já 3 figuras, e o take profit estaria agora muito próximo, que seria nos 1,8820. Lá está, é tal possível ainda subida, o possível pequeno alívio que ainda pode surgir, mas depois o caminho dele é claramente aqui baixista. O outro trade que eu também vos queria aqui mostrar, que também tínhamos falado sobre ele aqui no início desta semana, aliás, acho que até foi ontem, foi este, ou há 2 dias, foi o NZD-CAD. Portanto, NZD-CAD que estava numa grande zona de resistência, se olhassem, por exemplo, aqui para o gráfico diário, ou mesmo olhando se calhar aqui para o gráfico semanal, que até acaba por ser mais claro. Portanto, reparem como ele aqui nesta resistência conseguiu encontrar vendedores e trouxe-nos a um movimento muito, muito agressivo. Eu até tenho aqui na MetaTrader. Portanto, reparem. Ora, o que é que eu vos chamo a atenção aqui para quem está dentro deste NZD-CAD? É essencialmente ao fecho, ao possível fecho desta vela semanal abaixo desta última vela. Portanto, reparem que nós aqui temos uma situação de possível engulfing, ou seja, o engulfing é quando a vela vermelha acaba por ultrapassar em baixa a vela verde, o que significa que em 2 semanas acabámos por ver uma força compradora muito forte, mas que depois foi absorvida e, portanto, é normal que agora continue um movimento de queda. Portanto, queria-vos chamar a atenção para isso, porque pode estar aqui a ser gerado muito provavelmente um movimento agressivo um movimento de venda mais agressivo, e o que significaria aqui uma possível queda de 2 figuras, portanto 200 pips nas próximas 2 semanas, caso esta semana tenhamos então o fecho desta vela do NZD-CAD abaixo do valor de abertura. Portanto, estamos a falar de uma vinda, isto aqui acaba por não estar totalmente certo, mas seria mais ou menos aqui uma vinda até abaixo aqui da zona dos 0,9252. Melhor é sempre aqui neste caso olhar para o gráfico semanal, portanto, um fecho desta vela abaixo dos 0,9260 levar-nos-ia na próxima semana a ter aqui um potencial de queda bastante agressivo. Portanto, embora não seja algo para tomarmos já uma decisão, para termos já uma intervenção direta no mercado, tomem atenção a este par, porque este pode ser um par muito interessante, não só na próxima semana, como ainda depois da outra, porque muito provavelmente vamos ver aqui uma continuação das quedas. Portanto, coloquem isto aqui na vossa shortlist, porque acredito que possa ser um ativo muito interessante. Bem, falando então aqui do Euro-USD. É verdade, eu ainda nem sequer cheguei aqui a olhar para uma coisa com que começo sempre a falar, que é o calendário económico. Portanto, hoje acabou por ser um calendário económico muito animado por causa da decisão de taxa de juros, portanto, a manter-se aqui inalterada, quando o mercado esperava um corte. Levou então a esta valorização, como vocês sabem, como já vimos aqui da Libra. Curiosamente, vimos nesta altura uns mercados a caírem bastante, portanto, os índices a caírem com bastante força. Depois acabámos por ter os dados americanos que foram bons, que nos levaram a ter novamente os índices a subirem. E, portanto, acabámos por ver uma sessão europeia muito positiva. Em alguns países acabámos por ver a fechar mais ou menos aqui na linha d'água, mas o sentimento geral acabou por ser um sentimento positivo e, aliás, como tem vindo a ser habitual já desde o início desta semana, quando tivemos a primeira referência da intervenção que pode existir por parte do governo japonês na sua economia. Foi esse um primeiro dinamizador, um primeiro driver. Aliás, é o único driver, o grande driver neste momento do mercado em relação aqui aos índices. É este driver que se chama Japão e neste caso as políticas intervencionistas que vão ser introduzidas proximamente no Japão. Bem, em relação ainda aqui ao calendário económico, observar amanhã, portanto, hoje durante a madrugada vamos ter um indicador muito importante, que será o PIB na China. E eu aqui queria-vos também chamar a atenção para uma situação, que é este PIB chinês. Ora, como sabem, nós temos assistido aqui a subidas muito, muito fortes por parte dos mercados americanos e dos mercados europeus, mas até dos americanos, porque estamos em novos máximos históricos. E, e uma coisa que é interessante, que normalmente acaba por acontecer sempre, é quando fazemos estes máximos nos mercados americanos, tendo em conta que também a economia acaba por não sugerir nem nos dar essa perspectiva de que realmente as coisas estão muito bem, porque não estão. Isso é plural em praticamente
as economias mundiais. As coisas não estão, obviamente, bem. Nos Estados Unidos, se calhar, estão melhor do que nos outros, e por isso é que também é um mercado que acaba por ganhar mais compradores. Mas, normalmente, nestes máximos relativos, nestes máximos históricos, e com todas as divergências que estão feitas, é normal haverem correções que nos levem a cair um pouco mais e a corrigir destes máximos. E esta madrugada, nós vamos ver a publicação de dois indicadores que, eventualmente, nos podem levar a ter esta correção. Forte correção dos índices, que é o PIB chinês e a produção industrial da China. Portanto, são dois, e depois vão ser lançados outros indicadores, mas são dois indicadores de grande relevância para o mercado, porque pode ser algo que, a sair abaixo do esperado, nos pode trazer uma grande aversão pelo risco e, portanto, vermos os mercados a inverterem. E eu aqui passo à frente, e normalmente nós vemos sempre primeiro Forex, depois os índices, depois as matérias-primas, mas vou saltar aqui só um bocadinho à frente para vos mostrar. Portanto, a evolução do SP500, gráfico semanal. Portanto, reparem que foram 3 semanas seguidas muito fortes. Quebrámos esta semana aqui os máximos históricos, mas também devido ao facto de vermos a força relativa do preço aqui já muito pressionado, caso estes indicadores chineses saiam abaixo do esperado, eu se calhar acredito que esta semana ainda poderíamos fechar a semana abaixo dos máximos históricos. Portanto, muita atenção ao indicador das 3 da manhã. Isso irá afetar muito os mercados de renda variável, até porque é o último dia da semana. É algo que nos pode levar a anular, não digo toda, mas parte dos ganhos que esta semana teve. Foram ganhos muito fortes das praças mundiais. E, portanto, atenção então aqui, antes de tudo, ao Nikkei. Portanto, obviamente que primeiro ao SP500, vai estar aberto os futuros, mas ao Nikkei que pode também inverter desta vela, e reparem como nós aqui no Nikkei estamos sobre uma resistência descendente, e no gráfico diário aqui no gráfico diário estamos sobre uma resistência descendente que ameaça a quebra em alta agora, mas a sair abaixo do esperado este indicador, então poderíamos ver aqui a aversão pelo risco a voltar a surgir ao mercado e a trazer-nos aqui uma forte queda. Portanto, em primeiro lugar do Nikkei, como é óbvio também dos índices chineses, que estão também em zonas de resistência, onde podem surgir agora vendedores. No SP500, que tal como o Dow Jones, iria anular estes máximos históricos que estão a ser feitos. E, claro, depois uma abertura de manhã negativa por parte dos mercados europeus, que têm vindo a subir com bastante força. Se nós olharmos aqui para o DAX a um dia, vemos precisamente que desde que tivemos aqui a barreira dos 9.300 pontos a ser aguentada, vimos uma subida até aos 10.000 pontos e, portanto, aqui é normal que depois destas subidas possam existir algumas correções. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é que, independentemente do posicionamento que neste momento tenham no mercado, este vai ser um indicador brutal para aquilo que pode ser o final desta nossa semana. Foi uma semana muito agradável, com subidas incríveis nos mercados de índices, mas é muito provável que possam existir grandes correções caso este indicador saia abaixo do esperado. Como é óbvio, caso ele saia acima do esperado, é óbvio que aí vamos ver um mercado asiático extremamente animado, vamos ver um mercado asiático com subidas muito, muito agressivas, portanto, exatamente o contrário daquilo que seria caso saísse o mercado abaixo do esperado. Portanto, estejam atentos a este indicador. Claro que às 3 da manhã acredito que a maior parte de vocês vai estar a dormir, mas caso não o possam acompanhar, pelo menos joguem pelo seguro, assumam algumas posições que neste momento tenham abertas, porque este acredito que vai ser um dos principais dinamizadores do mercado. Isto para depois não vos falar do outro grande indicador que vamos ter durante o dia, que vai ser a inflação nos Estados Unidos. Então vamos ver inflação e vendas a retalho à 1h30 da tarde. Inflação essa que se espera que se mantenha tudo alterado. Aliás, todos os indicadores de inflação vão esperar-se em linha com os valores anteriores, portanto sem nenhuma evolução. O que acaba por ser interessante, porque não se esperando nada,
Caso saia acima do esperado, dólar forte. Caso saia abaixo do esperado, dólar fraco. E, portanto, também com os índices a poderem movimentar. Depois também vamos ver as vendas a retalho. Também o Empire State Manufacturing Index. Depois, às 3 da tarde, o sentimento do consumidor, dado preliminar da Universidade de Michigan. Portanto, amanhã é um dia muito interessante, apesar de ser sexta-feira, apesar de ser o final da semana, vamos ter um dia muito animado, cheio de volatilidade e quiçá podermos ver se calhar o anular de todas estas subidas que tivemos nos índices. Não quero, obviamente, estar aqui a dizer rigorosamente nada que possa afetar a vossa negociação, como é óbvio. Não sei se estes indicadores vão sair abaixo do esperado ou não, apenas vos alerto para o facto deste ser um indicador brutal esta semana, que se calhar nem todos estão a observar, mas que pode influenciar tudo aquilo que foi ou que irá ser a evolução da próxima semana nos mercados. Bom, olhando então aqui novamente para os mercados cambiais e olhando para o euro-dólar, que é sempre o primeiro ativo que falamos, como temos vindo a analisar nestas últimas semanas, euro-dólar sempre abaixo ainda aqui da grande zona dos 1,15, aliás, bastante abaixo, está a fazer agora um 11,16. Estamos a consolidar desde este grande movimento que tivemos do Brexit. Reparem que estamos sempre aqui abaixo da zona dos 1,1150, que mais uma vez e hoje foi alvo disso, o euro-dólar, desta forte subida, mas que nos levou novamente até esta grande zona de resistência, onde encontramos novamente vendedores. E, portanto, aqui o que eu acredito é que mais uma vez surge força vendedora e eu acredito que iremos continuar a negociar nestes ranges. Para já, euro-dólar, não há nada que motive uma tendência, porque basicamente na Europa as coisas não estão bem. Nos Estados Unidos também o aumento da taxa de juros foi adiado até para 2019 e portanto é normal que este par não tenha força por parte de nenhuma das moedas. O que nos traz volatilidade e movimentos agressivos é uma moeda forte contra uma fraca. Neste momento estão as duas, na minha opinião, fracas e portanto nenhuma neste momento a captar compradores. Em relação a dólar e iene, portanto, desde que viemos aqui aos 50% de Fibonacci, vimos uma semana muito agressiva. Claro está que, e como é óbvio, isto já acabam por vocês também saber isto de cor, com os índices a subirem, os ienes acabam por estar extremamente fracos. E nós, neste momento, estamos a chegar até ao dólar iene, até à zona do 38,2, portanto, viemos dos 50% até ao 38,2. Estamos a encontrar, provavelmente, aqui vendedores onde pode haver uma correção. Correção essa que poderia surgir em consonância com a queda também dos índices. Portanto, muita atenção aqui, volto a repetir, é muito provável que... bom, eu não vou dizer provável porque eu não sei os resultados e também não quero estar aqui a influenciar rigorosamente nada, mas caso os indicadores amanhã saiam, amanhã, isto é, esta madrugada, saiam negativos na China, é muito provável que possamos ver esta zona aqui do dólar-iene, daqui a zona dos 106, mais ou menos, zona dos 106, possa ser uma grande zona de venda e que nos possa trazer aqui a uma queda bastante agressiva. Claro está que indicador muito positivo na China, iene a perder imensa força, e reparem o que aconteceria, teríamos aqui muito provavelmente uma quebra em alta desta zona dos 106 e se calhar até trazendo-nos para valores muito mais fortes e quebrando mesmo em alta aqui estes 38,2% de Fibonacci, talvez até levando-nos até ao 23,6%. Mas vamos ver o que acontece. Para já convém só termos noção dos perigos e das oportunidades que este indicador possa gerar, mas é realmente aqui um driver de mercado que iremos ter durante esta madrugada. Ora bem, olhando então aqui para os índices. Começando então por olhar para a DAX, isto acabou por ser uma sessão muito semelhante em todos os ativos, porque acabámos por ver todos os índices muito agressivos, muito fortes, portanto, uma subida muito agressiva. Em relação ao DAX, tem como próxima resistência estes valores aqui próximos dos 10.200 pontos, portanto nós estamos agora a quebrar. Ontem não conseguimos, aliás, tivemos 2 dias seguidos sem conseguir quebrar os 10.000 pontos, conseguimos hoje quebrar esse valor. Viemos até aos 10.080, que é também uma zona de resistência, porque já serviu aqui resistência, depois suporte e agora resistência. Acabamos por estar a reagir em baixa neste valor e, aliás,
Os índices americanos acabam por estar agora a corrigir ligeiramente, portanto, depois de todas estas subidas, o que é normal, portanto, estamos aqui numa fase um bocadinho mais corretiva, embora tecnicamente ele mostre realmente aqui uma tendência de subida brutal, que pode eventualmente continuar, já sabem, vai depender dos indicadores que tivemos durante esta madrugada, mas na Europa tudo muito semelhante àquilo a todos os ativos, portanto, se olharmos aqui para DAX e FRA 40, eles são praticamente iguais, uma relação muito, muito semelhante. Na verdade, ainda sem conseguirmos disparar nestes indicadores, nestes índices, porque se repararem, e isto é interessante, porque os índices americanos estão em máximos históricos e reparem como estão longe desses máximos históricos os índices europeus. Por exemplo, o DAX está ainda a 20% dos máximos históricos. É preciso crescer 20% mais para atingir os máximos históricos. Ou seja, está 20% atrasado na sua subida face aos índices americanos. A mesma coisa aqui com o FRA 40, longe ainda destes seus máximos nos 5.200, Eurostoxx também, portanto, índices europeus sempre aqui com um passo atrás face aos índices americanos. De qualquer das formas, níveis importantes para DAX. Neste momento, estamos então a reagir em baixo aos 10.080. Temos como próximo suporte, e reparem que nós hoje fomos, durante o Brexit, praticamente corrigir até aos valores com que iniciámos a abertura da sessão hoje, que abriu aqui nos 9.940, disparou durante a manhã, corrigiu com muita força no Brexit, voltou até aos níveis normais e agora está a apresentar aqui alguma divergência. Aqui notem que entre estes máximos e estes máximos há completa divergência. E portanto lá está. Isto não quer dizer nada, porque estamos apenas a olhar para os fatores técnicos, mas eu a ter de apostar, se me apontassem uma pistola à cabeça e me obrigassem a ter de apostar em algum indicador que saísse hoje na China, eu diria que iria sair abaixo do esperado. É apenas um feeling, devido a toda esta abordagem técnica, ao facto dos americanos estarem em máximos históricos, é apenas um feeling, é apenas uma expectativa, não quer dizer que é isso que vai acontecer, só saberemos na altura às 3 da manhã. A verdade é que, tecnicamente, tudo apontaria para isso. Mas é apenas a minha opinião, não quero dizer, mais uma vez, que isso vai acontecer. Em termos de níveis importantes, então, aqui para o DAX, os máximos do dia de hoje, 10.080. Os mínimos do dia de hoje, que foi a abertura da sessão, nos 9.940. Preço dos máximos anteriores, que seria os 9.000, vamos assumir aqui os 10.000 pontos, foi o valor aqui que não conseguiu ser quebrado. Máximos pré-Brexit, que é, já os pus aqui, portanto, que era os 10.330, não se esqueçam que temos antes para quebrar os 10.200. E depois em baixa, enfim, aqui valores mais agressivos, os 9.830, que caso exista correção, seria, por acaso aqui não seria, mas estaria próximo dos 38,2% de FIBO. E reparem também já agora, olhando para este movimento aqui de subida, reparem como ele já termina também um ciclo de 5 ondas de Elliott. Portanto, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Portanto, aqui mais um fator que nos poderia levar a pensar, se calhar aqui numa possível correção por parte dos índices. É apenas, volto a referir, é apenas um feeling que eu tenho. Não quer dizer que é isso que vai acontecer. Vai tudo depender dos dados das 3 da manhã. Em relação ao FRA 40, tudo igual, portanto é exatamente a mesma coisa. Olhando também para PSI 20, a quebrar aqui a barreira dos 4.000, dos 4.500 pontos, aqui a negociar ligeiramente acima. Mais uma vez, reparem, se realmente virmos os indicadores americanos a serem abaixo os chineses a serem abaixo do esperado, vamos continuar a negociar neste canal descendente e, portanto, PSI 20 claramente aqui com potencial para se dirigir para novos mínimos relativos, aqui abaixo dos 4.000 pontos, portanto, muita atenção. Isto acaba por ser paralelo, se calhar, a muitos de vós. Cuidado para quem tem BCP, porque será, mais uma vez, uma das ações mais afetadas. E, como sabem, eu sou um grande defensor que não se deve negociar ações portuguesas, mas cada um faz o que sabe, faz o que quer, obviamente, mas a minha sugestão, desde há anos e anos, é sempre nunca toquem no mercado português. É o mercado mais limitado que existe, mas vocês também já sabem qual é que é o meu posicionamento em relação a isso. Mas, portanto, este será um ativo muito interessante para shortarmos o PSI 20, caso amanhã
tínhamos um mercado mais pressionado por esses possíveis indicadores negativos. Portanto, muita atenção ao PSI 20, que teríamos então potencial para fazer novos mínimos. Em relação ao IBEX, neste momento também é negociado de uma forma muito semelhante ao índice alemão. Se nós repararmos, e isto basicamente, se vocês olharem para o DAX, para o FRA 40, enfim, para quase todos, eles acabam por estar sempre no mesmo tipo de situação, que é esta subida a ser já alvo de muita divergência. E, portanto, com muito potencial para cair. E reparem que é igual ao IBEX, é igual ao DAX, é igual ao FRA 40, é igual aqui ao índice italiano. Também reparem na divergência no índice italiano. Estes máximos e estes máximos. Portanto, o preço sobe, a força do preço desce. Portanto, muito limitados os movimentos de subida. Mais uma vez, volto a repetir, não quer dizer que não vamos subir, mas é uma situação esta das divergências onde eu claramente não estaria para já longo, apenas pelo facto de o preço mostrar que já não tem tanta força assim para subir. No FTSE a mesma coisa, embora no FTSE a história seja diferente, porque desde o Brexit tivemos uma recuperação muito agressiva e eu a semana passada já tinha falado sobre as entradas longas acima desta barreira aqui dos 6.400 pontos. Acabámos por ter uma semana muito forte também, embora já estejamos a corrigir, aliás, no índice inglês estamos a corrigir bastante mais do que nos outros. Portanto, tivemos uma semana muito forte e, entretanto, já estamos a corrigir bastante. Reparem como aqui no FTSE temos aqui uma grande zona de suporte. Portanto, se ele quebra isto, acabamos por ter aqui um potencial de queda brutal, talvez até aos 6.400 novamente. Portanto, muita atenção também aqui ao FTSE. Grande zona de resistência esta dos 6.000 e dos 6.600. Caso quebre em baixa, claramente aqui sinal para vendas. Até porque, se olharmos aqui a uma hora, também acabamos por ver aqui divergências. Okay? Portanto, muita atenção então a estes níveis. Em relação ao índice russo, eu há pouco estava-me aqui a pedir para ver este ativo. Lá está. É outro índice que aponta para uma possível queda. Muita atenção, porque estamos aqui num triplo topo. Estamos numa grande zona de resistência. O facto de podermos ter indicadores abaixo do esperado amanhã, durante esta madrugada na China, leva-nos a ter também um petróleo a poder cair. E como sabem, um petróleo em queda leva-nos a ter um índice russo também em queda. Portanto, petróleo em queda, índice a cair, índice russo, claramente aqui num sinal de venda nesta grande zona de resistência. Portanto, muita atenção a este índice, das duas uma. Ou quebra aqui em alta e temos aqui um salto brutal, porque aí os índices iriam estar fortíssimos e com os indicadores positivos da China iríamos ter o petróleo a subir, ou então vai-se desfazer todo aqui durante o dia da manhã. Portanto, grande ativo para se poder negociar, grandes oportunidades que podem estar aqui a ser geradas, portanto, muita atenção aqui então ao índice russo, RUS 50. Para a W20 já tínhamos visto também que estávamos numa zona de duplo fundo, possível reação em alta aqui a ser gerada, para já sem nenhum interesse para já em alongar, sinceramente, não creio que haja aqui grande interesse para já em estarmos longos neste ativo, só mesmo quebrando aqui a barreira dos 1760 em alta, e mesmo assim acabamos por estar limitados por esta resistência descendente. Portanto, é um ativo para estarmos neste momento parados, apenas a observar. Em relação aos índices americanos, já tínhamos falado sobre isto, portanto, também aqui em máximos históricos, cheios de divergências. No Dow Jones, também apenas no Nasdaq ainda não conseguimos fazer estes máximos históricos. E aliás, aqui, se calhar nos índices americanos, este é o único que dá um sinal mais claro de compras, porque estamos a quebrar, aliás, quebramos mesmo esta resistência descendente. Desde então acabamos por subir bastante. Só olhando aqui para o curto prazo é que vemos também aqui várias divergências que nos levam a pensar uma possível correção. Mas nesta altura, a ter de estar longo num índice americano, eu estaria claramente aqui para já no Nasdaq. Aliás, neste momento não estaria em nenhum, mas tendo de estar em algum, estaria no Nasdaq. Mas volto a repetir, aqui, reparem novamente aqui. Reparem nisto. Portanto, onda 1, 2, 3, 4, 5. Divergências. Divergências aqui nestes máximos todos. Portanto, um claro sinal de algum desgaste da subida.
Pois, índice brasileiro também numa zona de resistência. Aqui reparem que, tal e qual como nas outras cogéneres europeias e americanas, divergência também nestes máximos. Quebrámos os máximos, mas aqui com divergência. Lá está, não quer dizer, volto a repetir, não quer dizer que não vamos subir mais. Mas a probabilidade de subirmos e a segurança para estarmos compradores é obviamente menor nestas zonas. Portanto, claramente o ativo para estarmos afastados. Índice indiano. Este é que acaba por ser diferente de todos eles. Primeiro porque estamos claramente aqui cheio de impulsividade neste movimento de subida. Aliás, era algo que nós já tínhamos observado há muito tempo. Nós há 2 anos atrás tínhamos olhado para toda esta subida do índice indiano. Tinha sido um índice fantástico para comprar, que ele subiu 100% praticamente. Entretanto, corrigiu durante um ano aqui até aos 50% de Fibonacci e desde então acabámos por subir bastante. Nem o próprio Brexit acabou por afetar a evolução deste ativo. É um índice que realmente está muito agressivo, muito forte. E esta foi mais uma grande semana, uma semana muito forte também, cheia de velas positivas. À exceção do dia de ontem, foram todas muito impulsivas. Apesar de acabarmos por estar aqui perto de uma zona de resistência. Portanto, a única coisa que me afasta neste momento de estar comprador neste ativo é apenas o facto de estarmos aqui nesta resistência, onde é possível que possa existir aqui uma ligeira correção, mas a prazo é claramente um ativo que eu creio que possa ter tudo para fazer novos máximos históricos e, portanto, vir quebrar mesmo a barreira dos 9.000 pontos. Pergunta-me aqui em relação ao Russell 2000, se é uma boa opção para estar longos. Bom, mais uma vez, eu aqui não acredito, e mais uma vez por causa da mesma ordem de ideias dos índices americanos, que é o facto de estarmos aqui sobre divergências, e aqui com a condicionante de estarmos numa grande zona de resistência, que é esta zona dos 1200 pontos. Reparem, já serviu aqui resistência, 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 suporte, 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 resistência e agora resistência outra vez. Portanto, eu claramente aqui não estaria para já longo em Russell 2000. Esperaria por uma correção para voltar a alongar ou então aguardaria pelo breakout para esperar aqui por uma subida até novos máximos históricos. De resto, em relação aos restantes índices, portanto, indiano já falámos, chinês sobre resistência, Nikkei também já tínhamos falado há pouco, sobre resistência descendente, portanto, acabamos por não ter aqui nada de novo. Olhando então para as matérias-primas, começando aqui por olhar para o ouro. Ora, o que é que, quando os índices sobem com toda esta força, ficamos com um grande apetite pelo risco. Se há apetite pelo risco, o que acontece ao ouro? O ouro cai. E reparem como depois daqui deste duplo topo que fizemos, depois deste duplo topo, caímos, reparem, a 50 dólares. Aqui reparem mais uma vez, tivemos também divergências. Reparem todas estas divergências que aqui tivemos. E estas divergências levaram-nos precisamente a ter, e aliás aqui no gráfico diário vemos muitíssimo bem, todas estas divergências levaram-nos a ter esta correção. Eu acredito que, caso os índices não consigam encontrar mais força nas subidas, ou seja, caiam, é muito possível que o ouro já tenha feito a sua correção. E, portanto, com os índices a poderem cair, teríamos o ouro, obviamente, a subir. E, portanto, reparem como nós estamos a evoluir. É mais ou menos apenas um enquadramento técnico, mas reparem como estamos a evoluir aqui nesta cunha descendente. Caso ela seja quebrada em alta, será apenas pela razão dos índices estarem a cair e, portanto, poderia ser alvo de fortes compras o ouro. E, portanto, teríamos aqui um breakout desta resistência descendente e não quer dizer que façamos novos máximos, mas acabaríamos por subir ainda aqui cerca de 40 dólares, mais ou menos. Portanto, muita atenção, porque caso os índices caiam, vamos ver ouro e prata a serem alvo de fortes compras. Aliás, a prata está a consolidar e aqui, tecnicamente, ele está mesmo a pedir um breakout em alta. Mas vamos ver o que acontece. Em relação à platina, aqui já quebra o 38.2, portanto, muito forte a platina, apesar de também com divergência, quebra já um nível importante dos 38.2, retestou. Vamos ver se esta semana fecha positiva, principalmente se fecha com uma vela verde. Caso isso aconteça, e caso tenhamos os índices a caírem, muita atenção ao facto da platina poder continuar as suas subidas e, neste caso, poder mesmo vir parar até esta próxima grande zona de resistência, que seria
a zona dos 1120 pontos. Portanto, muita atenção também aqui à platina no médio prazo. Em relação às matérias-primas de construção, eu creio que andaram este tempo todo à espera do que vai acontecer hoje, durante a madrugada, que é os dados da China. E aquilo que é facto é que sempre que vemos na China a ter indicadores negativos, sempre que vemos aqui pressão sobre os dados económicos da China, vemos estas matérias-primas de construção pressionadas. E, portanto, caso hoje, da madrugada, tenhamos dados negativos, atenção à possível queda de tanto alumínio, como cobre, como zinco, como níquel. Todos eles podem cair, até porque estão em zonas de resistência. Reparem, alumínio, precisamente aqui numa grande zona de resistência, pode muito bem corrigir. Cobre, aqui acaba por não estar perfeitamente numa zona de resistência, como seria perfeito aqui nos 5.000 pontos, mas acaba por estar nesta zona de resistência, portanto aqui também a poder reagir em baixa. Zinco, aqui um bocadinho mais longe, é o único que acaba por estar aqui abaixo. Também temos de olhar para o gráfico semanal, mensal, teria de olhar aqui para um time frame mais pequeno, mas a ser dos poucos que acaba por estar ainda menos limitada na subida. E níquel também aqui, tal como no alumínio, a estar também nesta resistência dos 10.300 pontos, mais ou menos. Portanto, todas elas a poderem sair aqui bastante pressionadas caso os indicadores chineses saiam negativos. Em relação a petróleo, é um ativo que tem estado em grande consolidação, reparem, tal como no ouro. E aliás, eles andaram sempre aqui muito juntos, o ouro com o petróleo. Reparem como acaba por estar aqui altamente comprimida neste padrão consolidativo. Ou seja, ele acaba sempre por encontrar compradores nestes fundos, acaba por encontrar vendedores nestes topos, agora a formar aqui máximos menores. Já sabem, caso os índices subam, pode-nos levar a ter um petróleo em alta. Caso os índices caiam, podem-nos levar a ter petróleo em baixa. Agora, a verdade é que o petróleo deixou de ser um driver de mercado, como já foi no início deste ano, em que vimos a crise na China, a trazer grande volatilidade sobre o crudo. Mas a verdade é que este ativo, tanto o crudo como o Brent, deixaram de ser drivers. E daí perdermos também esta volatilidade. E reparem que nós, nesta altura, acabamos por estar aqui num range de 7 dólares no máximo dos máximos, já desde há 2 meses atrás. Acabamos por estar muito limitados nesta fase e é um ativo que, sinceramente, preferia estar neste momento afastado, até porque ele está abaixo aqui desta resistência dos 46 dólares e meio. Daí que acredito que poderíamos eventualmente estar aqui bastante mais limitados nesta altura, neste ativo. Em relação às soft commodities, a surpresa vai hoje para o café. Aliás, se nós formos a ver a performance relativa dos preços no dia de hoje, as soft commodities foram as mais fortes, nomeadamente aqui o café e o açúcar. Acabou por ser surpreendente e isto deve-se também um pouco à valorização que neste momento estamos a ter no real brasileiro, que acaba por ter aqui uma correlação forte. Inclusive, eu hoje tinha-vos sugerido na análise diária as entradas curtas, aqui no café, precisamente também devido a estas divergências. Reparem que o café está sobre grande divergência desde o máximo em junho. Desde então, todos os máximos têm sido feitos com o preço a perder força. E lá está, é a tal situação. Não quer dizer que ele não venha a subir. Acaba a probabilidade de subidas ser mais limitada. E eu creio que acabaremos por, a prazo, de ter aqui uma correção forte de todo este movimento, porque estes máximos estão completamente aqui esticados nesta altura. Eu creio que estas duas subidas impulsivas, esta não porque é técnica, mas estas duas últimas subidas impulsivas acabam por ser alvo de um movimento gerado pela valorização que o real acaba por ter. Porque há uma grande correlação entre o real brasileiro e o preço do café. Eu não vou entrar por aí na explicação disso tudo, mas o Brasil acaba por ser um dos maiores exportadores de café de origem robusta. Há vários tipos de cafés, nós aqui negociamos a robusta. E, portanto, quando a moeda brasileira valoriza,
o preço do café sobe. Okay? Por motivos de tráfego, neste caso de motivos de trading, de exportação da matéria-prima. E acaba por ser essa a principal razão. Se nós olharmos para o dólar brasileiro, aliás, eu posso olhar aqui, acho que tenho até aqui alguns, não tenho, mas posso ver. O dólar real acaba por estar aqui nos fundos. Portanto, aqui no gráfico diário acaba por atingir também praticamente o novo mínimo, cheio de divergência também. E, portanto, o facto de podermos estar aqui mais limitados na evolução desta moeda, porque a correção pode estar aqui a ser terminada, acaba por também levar-nos a ter muito provavelmente um café a corrigir em baixo. Eu acredito que o café acabará por cair. É verdade que se olharmos aqui para o gráfico semanal é assustador, porque quebrada esta resistência, a próxima grande resistência está apenas aqui nos 160 dólares, ou seja, está aqui 8 dólares acima, mas creio que acabará por todas estas divergências poderem trazer-nos aqui uma queda mais significativa. Mas acabaria por ser um trade hoje que nos levou ao stop loss por via da quebra aqui deste máximo maior. Ora, em relação ao trigo, acabamos por isto eu já tinha falado na semana passada, aliás, tinha aqui sugerido terem uma abordagem mais vendedora neste ativo, porque tínhamos quebrado esta zona de suporte. Pelo visto, esta semana acabámos por corrigir até este suporte quebrado, tornámos resistência e, portanto, temos tudo para poder também fazer aqui um novo mínimo relativo. Também atenção aqui ao milho, ao corn, portanto, também a ameaçar aqui a quebra deste suporte dos 347. Atenção à vinda até aos 317, portanto, aqui uma possível queda ainda de mais 10% do preço deste ativo. Na soja, foi dos que mais caiu hoje. E aqui reparem como, apesar de estarmos a aguentar neste valor, porque reparem que nós, desde esta grande subida, aguentámos nos 50%, mas não conseguimos aqui fazer novos máximos. E, portanto, o facto de não termos conseguido levou-nos a corrigir. Aqui reparem como acabamos por estar a criar aqui uma zona de resistência descendente, grande sell-off no dia de hoje, e acabamos por estar a consolidar aqui neste padrão, em que, com um declive maior no suporte do que propriamente na resistência, mas a poder trazer-nos aqui novamente até aos 50% de Fibonacci. Portanto, soft commodities acabam, apesar de tudo, por poder dar-nos um sinal de queda mais agressivo. Também aqui no açúcar, eu já vos tinha, eu creio que tenha sido na semana passada, tínhamos falado aqui nesta oportunidade, que era a oportunidade de venda nestes topos do açúcar também devido a esta divergência. Reparem que desde então ele acaba por ter muita dificuldade em subir e estamos aqui precisamente numa resistência descendente. Eu aqui acredito que, tal como nas outras soft commodities, possamos também aqui cair e fazer pelo menos um novo mínimo. E aqui eu falo possivelmente da vida até aos 19,40 mais ou menos, que pode ser atingido aqui no açúcar, e eu acredito até que possa mesmo ser quebrado em baixa. No algodão, muito agressivo o movimento desta semana. Tem sido, desde a quebra desta resistência, tivemos uma subida brutal, reparem. Quebrámos aqui a barreira dos 67 dólares, também porque tivemos dados esta semana dos estoques de algodão, da produção de algodão, a ser menor que o esperado, portanto o preço a disparar esta semana e, portanto, a trazer-nos até toda esta subida. Aqui acaba por ser mais difícil abordar este ativo, porque, enfim, acaba por ser um movimento gerado por estes dados dos estoques e aquilo que podemos ver é que, tecnicamente, a próxima grande resistência está nos 76,48, mas é, sem dúvida alguma, um dos movimentos mais agressivos que já tivemos nestes últimos tempos. Última palavra também aqui para o cacau, que, tal como nas outras soft commodities, está numa grande zona de resistência e, portanto, também a poder, eventualmente, aqui corrigir, tal como todas as outras soft commodities. Bom, e chegamos então aqui ao final do nosso seminário. Espero que tenham tido uma noção geral daquilo que pode acontecer. Chamo-vos a atenção, então, mais uma vez, para o indicador que vamos ter da China às 3 da manhã e que pode afetar toda a evolução do mercado.
de muita atenção a esse indicador do crescimento na China. E pronto, espero que tenham então gostado. Nós por hoje ficamos então por aqui no nosso seminário. Agradeço então a vossa participação. Desejo-vos a todos a continuação de uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.